Eu tenho certeza de que você já ouviu falar sobre aparições alienígenas aqui no nosso planeta. Se você der uma pesquisada rápida no Google, você vai conseguir ver diversas notícias que falam sobre esse tema. Algumas são relatos de pessoas, outros têm fotos e alguns têm até vídeos das possíveis aparições. Então hoje eu decidi trazer para vocês um vídeo falando sobre as principais possíveis aparições de alienígenas no Brasil e no mundo. Eu vou falar também sobre esse caso que os Estados Unidos divulgaram vídeos contendo aparições de possíveis objetos não identificados e focar principalmente nas aparições que já aconteceram aqui no Brasil. Inclusive eu acredito que você não sabia, mas já houve sim confirmação do governo brasileiro sobre possíveis aparições de OVNIs aqui e até perseguições de caças brasileiros a esses objetos voadores não identificados. Quer saber mais sobre? Então vem comigo, espera um pouquinho, clica no gostei antes e se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo. Tem vídeo novo toda semana aqui e eu espero que você continue acompanhando. Já clicou no gostei? Já se inscreveu? Ah, então tá certo. Meu nome é Luiz Menezes e você tá no meu canal. Antes de falar sobre as aparições que já aconteceram aqui na nossa terra, eu vou falar um pouquinho sobre a última notícia que está saindo aqui em todos os lugares, que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos confirmou que já houve sim gravações feitas por pilotos da Força Aérea e da Marinha e que eles foram atrás, eles conseguiram gravar as aparições desses possíveis OVNIs. E sim, foi confirmado por eles, não é apenas teoria, não é boato, não é site que vazou, nada. Foi o próprio governo americano que falou a respeito. Contudo, para evitar fake news, a gente precisa esclarecer o seguinte, os vídeos não são recentes. Tem um vídeo que foi gravado em 2004 e outros dois vídeos que foram gravados no ano de 2015, que virou material para diversos sites, notícias, blogs, como por exemplo o próprio The New York Times, que publicou em 2017 uma matéria falando sobre esses vídeos. Então não são vídeos recentes, são vídeos antigos, mas que o governo só resolveu se pronunciar agora. Mas esclarecendo a situação, o que é que estava acontecendo no momento em que foram avistados? Durante o treinamento de alguns aviadores navais da Marinha Americana, foi registrado, foi visto no céu essa passagem desses objetos voadores. E eles estavam a alta velocidade. Aí estranhou os dois aviadores navais que estavam comentando no vídeo. E foi motivo assim de grande alarde, eles se impressionaram bastante e gravaram isso que estava acontecendo, até para ter moral para falar sobre isso. Porém o vídeo foi mantido em sigilo, até que em 2007 houve o primeiro vazamento. Mas por estar em uma qualidade baixa, as pessoas não deram tanta relevância, até porque eles disseram, já houve diversos vídeos assim parecidos e por que esse seria diferente? Até que em 2017 foi vazado mais outros dois vídeos. Esses vídeos foram datados de 2015, sua gravação, e o The New York Times, um jornal muito respeitado lá fora, fez a publicação dessa matéria e falou a respeito. Foi aí que as pessoas já começaram a dar mais relevância e pensar, talvez isso tenha um pouquinho de veracidade. Mas até aí tudo bem, poderia sim ser apenas mais um boato, mais uma matéria, dentre tantas outras que tem por aí. Só que ninguém esperava que o Ministério da Defesa dos Estados Unidos iria confirmar que os vídeos eram reais. E sim, eles afirmaram que aqueles objetos voadores passaram pelo céu e foi registrados por eles. Mas eles não sabem dizer até hoje o que é que seriam. Só que algumas pessoas ainda assim ficam se perguntando, será que isso não é um drone? Não sei, pode ser imagens manipuladas. Enfim, eu quero saber a tua opinião. Deixa aqui nos comentários o que é que você acha. Será que é um drone, uma nave alienígena, não sei, alguma coisa voadora? Eu só sei que 2020 tá vindo com tanta surpresa, tanta notícia em cima de notícia, que eu nem sei se eu me surpreendo mais com essa situação. Enfim, agora eu vou falar um pouquinho sobre o caso Roswell, que aconteceu em 1947, lá nos Estados Unidos. Provavelmente você já ouviu falar dele, é com certeza um dos casos mais famosos da história da ufologia. O que aconteceu foi o seguinte, havia um fazendeiro chamado William McBrazel que morava a cerca de 50 km de Roswell, a cidade. Ele morava em um rancho e cuidava de sua fazenda junto com sua família. De vez em quando caía na fazenda deste homem certos balões meteorológicos que eram utilizados pelo governo para poder estudar sobre o clima e tudo mais.
Até aí tudo bem, ele sempre notificava e aí o pessoal ia lá buscar e enfim, fazia a retirada. Só que certa vez, no dia 2 de julho de 1947, ele estava caminhando a cavalo juntamente com o seu filho e reparou que a mais ou menos 10, 12 quilômetros de seu rancho havia uma série de destroços abandonados. Por ele estar acostumado com essa caída de balões e tudo mais, ele não deu tanta importância, afinal ele pensou, deve ser mais um, depois eu notifico e o pessoal vem buscar. E então, no dia 4 de julho, 2 dias depois, ele resolveu ir lá fazer a retirada, observar como ele sempre fazia. Só que tinha algo diferente. Parecia uma nave aquilo que tinha caído, era um objeto totalmente diferente de um balão meteorológico. Então ele disse, não, tem alguma coisa errada, porque não parece nada com os objetos que eu costumo ver aqui no rancho. E levando em consideração que os jornais naquela época estavam pagando até $3.000 por qualquer relato de OVNIs, qualquer prova, qualquer notícia, ele viu uma oportunidade ali de divulgar ao público a sua descoberta. Foi aí então que no dia 7 de julho ele decidiu ir até o xerife e comunicar sobre a situação, pedir para averiguarem o local, estudarem o que é que tinha acontecido. Foi aí então que o xerife comunicou à base aérea de Roswell e eles enviaram algumas pessoas para estudarem o local. Entre eles, enviaram o Major Jesse Marcel. Guarde esse nome porque ele vai ser muito importante. E aí esse major, junto com sua equipe, foi verificar o local. Então isso virou uma notícia que se espalhou muito rápido. Virou até capa de jornal do local na época e tudo mais. E a notícia que estava na boca do povo naquela época era: a Força Aérea Americana capturou um disco voador. Mas aí, sabendo do histórico do local, eles disseram que era apenas mais um balão meteorológico e que a história deveria ser esquecida. Os jornais tiveram que se retratar, todo mundo teve que pedir desculpa por estar espalhando boato, enfim, a história foi abafada. E permaneceu assim durante 30 anos, ninguém comentava mais tanto, era uma notícia que tinha assim, ficado mais como história. Até que em 1970, esse major que a gente falou antes, decidiu ir até um ufólogo, que é a pessoa que cuida do estudo sobre OVNIs, e falar sobre a sua experiência. E aí ele afirmou que na verdade acreditava que aqueles destroços eram parte de uma nave alien e que não era um balão meteorológico, ele só não podia falar a respeito naquela época. Inclusive tem várias imagens que rodam na internet sobre alienígenas que foram encontrados no local também, que o governo levou para estudar o corpo deles, e que as pessoas até hoje acreditam que com certeza isso aconteceu. E aí em 1994 o governo americano decidiu se pronunciar finalmente e disse que na verdade eram balões que eram utilizados em um projeto secreto para poder espionar a União Soviética. Em 1997 o coronel Philip Corso declarou em seu livro The Day After Roswell que, na verdade, aqueles destroços que foram encontrados naquele dia foram utilizados para a produção de diversos equipamentos. E, inclusive, foram as principais causas de diversas pesquisas. Entre elas, a produção do raio laser, do Kevlar, da fibra ótica, da visão noturna, entre diversas outras coisas. Alguns anos mais tarde, o FBI divulgou alguns documentos que mostravam sobre alguns achados na época de 1950, durante essa década. Entre eles, tinham algumas pequenas naves de cerca de 1 metro de diâmetro que tinham 3 corpos dentro dela. E aí ninguém sabe, né, se eram naves alienígenas, se eram naves de governo, se eram aeronaves, ninguém sabe dizer o que era, eles só divulgaram isso. Será que balões meteorológicos eram os responsáveis de todas essas histórias ou realmente os aliens andam nos visitando desde aquela época? Se vocês quiserem, eu posso fazer depois um vídeo melhor sobre, então deixa tudo aqui nos comentários, caso queiram. Já falando agora sobre o Brasil, já houve diversos relatos sobre possíveis aparições, filmagens, fotos, e enfim, já houve diversas notícias sobre esses aliens que podem ter aparecido aqui na nossa terrinha. Uma história interessante que aconteceu foi em 1986, lá no sudeste do Brasil. Foram avistados cerca de 21 corpos não identificados voando a cerca de 1000 km por hora pelo céu de São Paulo, mais precisamente na cidade de São José dos Campos. A Força Aérea Brasileira, ao ver que tinham alguns corpos entrando em seu espaço aéreo, viu uma possível ameaça e aí decidiu enviar alguns caças para poder investigar o que estava acontecendo. Os pilotos relataram que os OVNIs estavam a cerca de 1000 km por hora andando em zigue-zague
e que quanto mais eles se aproximavam, mais esse pessoal se distanciava a velocidades ainda maiores. Naturalmente, os pilotos não obtiveram sucesso e os OVNIs sumiram em direção ao litoral brasileiro. No dia seguinte, o ministro da Aeronáutica brasileiro, juntamente com os pilotos que estavam nessa operação, deu uma entrevista coletiva para diversos jornais, afirmando que sim, houveram OVNIs pairando sobre o céu brasileiro e que não foi possível identificar sua origem, do que se tratava, como era seu formato. Apenas afirmaram que eram objetos luminosos em alta velocidade e que os pilotos infelizmente não conseguiram ter mais informações sobre eles. E essa foi a primeira vez que o governo brasileiro oficialmente declarou que houve OVNIs aqui no nosso planeta. E para você ter uma ideia, em 2009, cerca de 23 anos depois do acontecimento, a Força Aérea Brasileira divulgou que os objetos vistos naquele dia eram sólidos, que refletiam algum tipo de inteligência e que eles voavam de forma tripulada, de forma coordenada, em certa formação, não era algo desorganizado, e que eles tentavam de todas as maneiras manter distância de nós que estávamos perseguindo eles. Que curioso, né? Pela primeira vez o nosso governo admitiu que sim, houve algumas pessoas, não sei se eram pessoas, alguns aliens aqui no nosso planeta e que eles eram inteligentes e que eles queriam distância da gente, eles só estavam assim de passagem. E se você tiver com alguma dúvida sobre a veracidade desses fatos, pode ficar tranquilo que eu deixo todas as fontes aqui nos comentários, são fontes confiáveis que eu sempre pesquiso antes. Eu não gosto de trazer fake news aqui pro canal, beleza? Então é tudo antes pesquisado para ter a melhor informação aqui para vocês. E falando agora do último caso, esse daqui eu tenho certeza de que você já ouviu falar alguma coisa sobre ele. Foi algo que deu repercussão mundial na época e que ficou conhecido como o caso mais famoso de aparição alienígena aqui no Brasil. Se trata do incidente em Varginha, em 1996. Eu acho que você já ouviu falar do ET de Varginha. O que aconteceu foi o seguinte, haviam 3 mulheres na cidade de Varginha, em Minas Gerais. 2 eram irmãs e havia uma amiga junto com elas. Elas estavam caminhando próximas a um terreno baldio quando elas avistaram uma criatura humanoide que tinha grandes olhos vermelhos e que possuía 3 protuberâncias na cabeça. Naturalmente, elas ficaram totalmente aterrorizadas e saíram do local, espalhando a notícia para muita gente. Esse caso ficou famoso no mundo todo na época. Segundo a mãe das irmãs, também teve uma pessoa desconhecida que tentou subornar as 2 irmãs para elas não falarem mais nada, ficarem no silêncio. Oficialmente declarado pela polícia militar, esse caso foi dado na verdade como um engano, em que as mulheres não viram um ET, elas viram um cidadão de Varginha que é conhecido como Mudinho. Esse cara possuía algum tipo de desvio mental e que explicava a razão dele estar em um terreno baldio, que sua presença pôde depois ser confirmada depois de alguns estudos feitos pela perícia. As autoridades afirmam que na verdade ele estava completamente sujo de lama, dos pés à cabeça, e pelo fato de ter um desvio mental, isso explica grande parte da história. O motivo dele estar em um terreno baldio e o motivo dele estar agachado junto a um muro. E que ele simplesmente foi visto por 3 meninas consideradas aterrorizadas. Contudo, muitos ufólogos discordam dessa posição, até porque não teria sentido você confundir um homem que está totalmente sujo com um alien. Além disso, o fato da polícia ter ido em peso ao local e excluído todo mundo de possíveis investigações. Além disso, o fato da polícia ter ido em peso ao local, diversas viaturas cobrindo o caso e que não deixaram ninguém mais falar sobre, gera uma certa desconfiança. O caso também se assemelha com diversos outros relatos que aconteceram na época, de pessoas que viram alguns seres que estavam batendo com essas características. E aí os ufólogos dizem que não era só um, mas tinham diversos aliens no local, mas que nunca foram vistos e registrados oficialmente. E que sua existência tem sido acobertada pelas autoridades desde o caso. Em suma, ninguém pode comprovar que aconteceu, mas os moradores da cidade afirmam com veracidade que essa história é verídica. Se vocês quiserem, eu trago mais alguns casos a respeito. Eu tentei trazer apenas algumas histórias que são as mais famosas, mas que existem muitas outras, muitos relatos, muitas notícias, muitas imagens e vídeos, enfim, tem muita coisa para falar sobre isso. Então se você quiser, deixa aqui nos comentários, quem sabe eu não gravo no futuro e ainda publico o teu comentário assim, ó, foi você que pediu. Enfim, eu espero que você tenha gostado, compartilha com algum amigo seu que não sabia sobre essas histórias,
E eu espero você então no próximo vídeo, que como eu disse antes, tem toda semana aqui no canal. É isso, um abraço e... Oxi...